Meus irmãos, eu cumprimento a todos com um cordial bom dia. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, revendo tanta gente querida nessa igreja que por tanto tempo nos abraçou, e hoje ficam as boas memórias e as amizades que a gente mantém. Hoje, em seguimento à série que a igreja está estudando, o ser de Deus e as suas obras, os atributos de Deus, nós discorreremos sobre a sabedoria de Deus e o que vem a ser a sabedoria de Deus e o que nós temos para aprender sobre isso. Antes, eu começo com uma oração, peço a todos que inclinem suas faces, oremos a Deus. Pai, nós reconhecemos, Senhor, que não há dom ou talento humano algum que possa fazer aquilo que só Tu podes. Não há oratória, preparação ou forma alguma de academicismo potencialmente suficiente para tocar mentes e corações. E muitas vezes, Senhor, nós sabemos que todas as nossas obras diante de Ti são como trapos de imundícia. Desse modo, nós nos humilhamos aqui na Tua presença agora e clamamos a Tua atenção. Doce Espírito Santo de Deus, vem tocar nossas vidas, nossos corações, nossos ouvidos, para que se encontre aqui terra fértil para a Tua palavra e que o Senhor possa nos edificar, porque só Tu é capaz de fazer aquilo que nós desesperadamente precisamos, que é uma mudança de vida, uma regeneração. É só Tu, Senhor, que nos transforma, e que o Senhor assim o faça nessa manhã para a Tua honra e para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Cornélia Arnold Johanna ten Boom, mais conhecida pelos íntimos como Corrie ten Boom, foi uma cristã holandesa de família calvinista. Nasceu ali e foi criada nos arredores de Amsterdã, na Holanda, e tem uma história deveras conhecida, muito por sua obra biográfica, Refúgio Secreto. Virou filme nos anos 70, salvo engano, final dos anos 70, e conta a sua história. Ela vinha de uma família calvinista holandesa e viveu na Holanda durante o regime nazista. Seu pai era um relojoeiro, ela foi a primeira relojoeira mulher licenciada de toda a Holanda e trabalhava ali como relojoeira, consertando relógios juntamente com seu pai. Ocorre que durante o regime nazista, muitos judeus foram perseguidos em toda a Europa e muito também na Holanda, de modo que sua família se viu diante de um dilema, impelido pelo que as Escrituras falavam, impelido porque a palavra de Deus apregoava, como ser conivente com a perseguição nazista e toda aquela forma de repressão ao povo judeu. Deste modo, seu pai, Casper ten Boom, começou a acolher alguns judeus em seus aposentos, em sua casa, aos fundos, no andar superior de sua relojoaria, junto com suas filhas, Corrie ten Boom e Betsy ten Boom. E eles foram além. Como a perseguição estava severa, era comum a Gestapo e outras formas ali de repressão nazistas entrarem dentro dos estabelecimentos e fazerem uma reviravolta. Eles procuravam judeu em todo lugar, embaixo da cama, atrás do guarda-roupa, em tudo quanto é canto. E ai daquele que acolhesse um judeu. A pena não seria pouca, não seria coisa pequena. E a família de Corrie ten Boom foi além. Eles criaram uma parede falsa, um cômodo falso, um aposento falso, aonde escondiam de forma sorrateira os judeus que ali buscassem abrigo. E sempre que o exército nazista chegava, procurava e não encontrava ninguém em casa. Havia um refúgio secreto naqueles aposentos. E a história de Corrie ten Boom é uma história muito impactante, porque por meio de uma denúncia anônima chegaram até aquele aposento, certa ocasião, e encontraram aquele refúgio secreto.
Encontraram ali dezenas de judeus que estavam acobertados pela sua família. E não só aqueles foram levados, como também a sua família. E Corrie ten Boom, sua irmã e seu pai foram levados pelo regime nazista. Seu pai faleceu 10 dias após essa captura, sua irmã faleceu já em campos de concentração, e Corrie ten Boom foi levada a um campo de concentração lá em Ravensburg, cerca de 80 quilômetros de Berlim. Foi o maior campo de concentração feminino durante o regime nazista. E lá ela ficou largada, abandonada. Ocorre que lá em Ravensbrück, nesse campo de concentração, Corrie e sua irmã Betsy foram alojadas num aposento que foi tomado por pulgas. As pulgas tomaram conta daquele aposento. E por um lado isso trouxe uma injúria muito grande à saúde daquelas mulheres que estavam ali, que viviam se coçando com prurido severo. Por outro lado, aprove a Deus na sua providência que aquela infestação de pulgas, especificamente naquele aposento, fez com que soldados do campo de concentração não quisessem entrar lá. Está cheio de pulga, eu não entro lá. Aquelas ali não vão me ver, deixa elas para lá. E Corrie ten Boom e sua irmã Betsy conseguiram entrar com uma Bíblia escondida naquele aposento. E aí, meus irmãos, cristãos de verdade, piedosos em meio à repressão, o Espírito Santo fez a obra. E elas pregaram para tantas judias que ali estavam junto com elas naquele campo de concentração. E no meio daquela repressão, a sua irmã foi tomada por uma doença, acabou falecendo depois de muito padecer. Isso trouxe muita angústia para Corrie, mas há uma frase que ela registra em sua biografia, que ela diz que Betsy nos últimos momentos falava: Corrie, não há um abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. E isso foi a sina que governou essa trajetória de Corrie ten Boom ali naquele campo de concentração. Essa foto foi pouco tempo antes dela falecer. Se não me engano, salvo engano, faleceu em 1983, 85, alguma coisa por ali. Os que quiserem se aprofundar, há até uma entrevista dela, a famosa Kathryn Kuhlman, disponível no YouTube, e a gente consegue ouvir um pouquinho da vida de Corrie ten Boom pela própria. Pois bem, ela foi liberada algum tempo depois daquele campo de concentração por um erro administrativo nazista. Cometeram um erro e liberaram ela uma semana antes de todas as mulheres da sua idade serem executadas. Então, após a libertação de Corrie, passados 7 dias, todas as mulheres da sua idade foram executadas ali dentro. E após este fato, ela entendeu que sua vida era um empréstimo para testemunhar da graça de Deus. E ela percorreu, meus irmãos, nada menos que 60 países, pregando o perdão de Deus. Um dos momentos mais dramáticos da sua vida foi quando, numa desses momentos em que ela testemunhava sobre a obra que Deus havia feito naquele campo de concentração, ela se encontrou face a face com um daqueles que nos seus tempos de cárcere fora um dos soldados repressores daquele campo de concentração. Um daqueles que agrediu e puniu a ela e as suas amigas. E quando ela encontrou com ele, e essa cena é uma cena icônica, ela encontra-se na sua biografia, no filme que fizeram, inclusive há uma versão agora em desenho animado aos pais de criança, na plataforma Eden Plus, que eu recomendo, sobre Corrie ten Boom, que retrata exatamente essa cena. E este homem se voltou para ela no final daquele testemunho e estendeu a mão. E ela conta que ali foi o momento ímpar, o clímax, o âmago da graça de Deus em sua vida, quando ela teve que cumprimentar e perdoar de forma notória e evidente aquele que havia feito tanto mal a ela e aos seus. Pois bem, queridos,
Corrie ten Boom, em suas palestras, ela costumava segurar um pedaço de um bordado. Ela pegava aquele pedaço de bordado e ela mostrava o avesso do bordado, o lado oposto. E veja, quando nós tomamos um bordado ao avesso, o que nós vemos? Nós vemos uma imagem toda confusa, nós vemos linhas ali que não se encontram, está tudo muito bagunçado. E Corrie ten Boom, ela falava que assim é a nossa visão da vida. Nós olhamos aqui de baixo para cima e nós vemos esse emaranhado de fios, que não fazem muito sentido. Mas então, no movimento calmo, ela virava aquele pedaço de bordado e aparecia ali uma figura belíssima de uma coroa bem desenhada. E ela mostrava: essa é a sabedoria divina. Aqui está o arquiteto do universo. Enquanto nós vemos os nós e o emaranhado de fios, ele vê do outro lado. Queridos, eu percorri toda a internet em busca de uma foto do bordado da Corrie, mas não encontrei. Acredito que não ficaram registros fotográficos, mas eu trouxe um desenho ínfimo aqui para demonstrar do que estamos falando. Esse é o avesso de um bordado. Aqui está o bordado com um macaquinho bem desenhado. Pois bem, e nós começamos assim a nossa aula com o texto de Romanos, que diz que a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aprove a Deus que cantássemos hoje no nosso culto, né? Em alta voz, em bom som, o que encontramos na Epístola aos Romanos. Não é que o tecelão seja descuidado, é que o desenho está ao avesso e nós muitas vezes não enxergamos, nós vemos aquela confusão e não conseguimos entender como alguém poderia traçar algo inteligível dali. E nós vamos mergulhar hoje na mente daquele que desde a eternidade desenhou cada linha, traçou cada fio, para no final trazer a sua glória através das nossas vidas. Passemos agora à definição de Berkhoff, quando na sua teologia sistemática fala da sabedoria de Deus, ele diz que ela é a sua inteligência manifestada na adaptação de meios e fins. Ela indica o fato de que ele sempre busca os melhores fins possíveis e escolhe os melhores meios para a consecução dos seus propósitos. E muitas vezes os seus meios não são os nossos meios. E daí a insegurança, o desespero e todo o problema que nós encontramos frente às intempéries dessa vida. Queridos, é importante dizermos que diferente da onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas, a sabedoria é um atributo comunicável de Deus, pelo qual Ele ordena todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Então, falar que Deus é sábio não é dizer que Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, mas isso é diferente da sua sabedoria. A sua sabedoria é como Ele comunica todas as coisas para a sua glória e como Ele traz o bem para o seu povo. É importante a gente fazer essa distinção para a gente entender do que vamos tratar aqui. Nosso breve catecismo, por outro lado, ele traz um outro aspecto deveras curioso. Ele diz na sua pergunta 4, quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Veja que o termo empregado aqui no nosso catecismo não é um adjetivo. Não é Deus é sábio, Deus é detentor de toda sabedoria e conhecimento. Não, ele fala que Deus é sabedoria. Sabedoria substantivo. Como assim Deus é sabedoria? Isso é muito curioso, né? Muito curioso. Aí quando nós vamos ler Provérbios, aquele que está precisando, busque sabedoria, clame por ela, sabedoria. A gente entende que sabedoria é uma pessoa. Mas eu achei que sabedoria era uma qualidade. Como assim sabedoria é uma pessoa? Curioso esse ponto aqui do nosso breve catecismo. Pois bem, nós vamos discorrer agora, à luz da teologia reformada,
sobre a sabedoria de Deus, esse atributo comunicável de Deus, em 3 esferas. Primeiro, na criação. Segundo, na providência. E terceiro, na redenção. Como nós enxergamos a sabedoria de Deus com base nestes 3 pontos. Pois bem, queridos, a sabedoria de Deus na criação. E aqui eu destaco a citação de Sir James Dean, famoso astrônomo britânico, que diz que o universo parece ter sido desenhado por um matemático puro. Um matemático puro. Queridos, e não são poucos os achados que nós temos que exaltam a precisão matemática de Deus na criação do universo. Eu vou dar um exemplo. Não sei quantos sabem, mas o nosso planeta, o planeta Terra, ele não está retinho assim. Ele paira sobre um ângulo de 23 graus e meio aproximadamente. E os cientistas dizem que se a Terra não tivesse exatamente essa inclinação de 23 graus e meio, os vapores dos oceanos iam se mover para o sul e para o norte, cobrindo todos os continentes de gelo. Nós temos exatamente a inclinação que devíamos ter. Isso é muito curioso, isso é assustador, para você dizer que é obra do acaso. Se a Lua tivesse a 80 mil quilômetros da Terra, ao invés de 320 mil, as marés cobririam todas as porções terrestres, até as mais altas montanhas. Quem colocou a Lua exatamente a 320 mil quilômetros acertou na equação. Fantástico! Se a crosta terrestre fosse apenas 3 metros mais grossa, 3 metros, não haveria oxigênio na Terra e toda vida animal morreria. Quem desenhou a espessura da crosta terrestre exatamente dessa forma? Acaso? Se os oceanos fossem uns poucos metros mais profundos, o dióxido de carbono e o oxigênio iam ser absorvidos e não haveria nenhuma vida vegetal. A sabedoria de Deus na criação nos deixa perplexos. É fenomenal, queridos, fenomenal. Veja, o peso da Terra, ele foi estimado em 6 sextilhões de toneladas. Isso é um 6 seguido de 21 zeros. 6, 21 zeros toneladas. E ainda assim, ela paira e gira num equilíbrio perfeito. Eu me recordo de uma das tantas palestras do nosso saudoso professor Adalto Lourenço, que ele brinca sobre quanto de energia deve ser empregado a uma massa de 6 sextilhões de toneladas para aquela massa girar. Eu não me recordo mais dos números, mas se a massa tem 6 sextilhões, imagina quanto de energia tem que entrar ali. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ela revolve na sua rotação a mais ou menos 1.600 km por hora. 1.600 km por hora. Isso dá mais ou menos 14 milhões de quilômetros no ano. Uma massa de 6 sextilhões de toneladas. Queridos, frente a isso, quando a gente olha as palavras de Jó 26:7, elas ganham um significado diferente para nós. Ele faz pairar a terra sobre o nada. A sabedoria de Deus na criação deve obrigatoriamente nos impelir à adoração. Não dá para você ficar diante de tamanha perfeição e não se prostrar. Só nos cabe cair de joelhos diante disso. A sabedoria de Deus na criação, ela revela tanto poder que nos deixa perplexos. Eu arremato assim com a belíssima citação de Brennan Manning, que diz assim: a criação revela tanto poder que desconcerta a nossa mente.
e deixa-nos sem palavras. Somos enamorados e encantados pelo poder de Deus. Gaguejamos e hesitamos diante da santidade de Deus. Trememos diante da majestade de Deus. E apesar disso, mostramos-nos melindrosos e ressabiados diante do amor de Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Como dizia o salmista no Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua glória, a tua majestade. Esse é o nosso Deus, queridos. Então, para entendermos a sabedoria de Deus, primeiro ponto, nós olhamos para a criação. Este é o nosso Deus, aquele que faz pairar a terra sobre o nada, que definiu milimetricamente a sua inclinação, a nível atômico, microscópico, que definiu a sua distância do seu satélite natural, que definiu a sua espessura, a sua atmosfera, que mantém tudo numa homeostase inacreditável, cuja coincidência não existe. Não existe, onde o acaso não pode penetrar. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. É o que diz o livro de Provérbios. Deus não criou o universo ao acaso. Cada lei da física, cada detalhe da biologia reflete um plano inteligente, de sabedoria única. Somente um Deus chamado de sabedoria, Deus é sabedoria, infinito em seu ser, poderia fazer algo assim. E nós poderíamos falar aqui de design inteligente e trazermos sem número de exemplos na biologia de como Deus é majestoso. Nós poderíamos falar aqui da beleza da criação à luz da ciência, mas vamos nos ater ao que já foi exposto. Deus é sábio, criou o mundo com sabedoria ímpar e inigualável. E essa verdade, simplesmente, tão somente ela, já é o bastante para nos colocar de joelhos em vera adoração. Queridos, não obstante a sabedoria de Deus na criação, vamos discorrer sobre a sabedoria de Deus agora na providência. Como é que a sabedoria de Deus se manifesta na providência? E eu começo com o texto de Paulo à igreja de Éfeso, que diz assim: Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Veja, ele não faz algumas coisas, ele faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. A providência é a execução no tempo daquilo que Deus planejou na eternidade. A sabedoria divina, ela brilha ao conciliar a liberdade e a responsabilidade humana com seu conselho imutável. E isso é grande demais para a gente entender. Pois bem, vamos discorrer um pouquinho agora sobre a sabedoria de Deus na providência, começando pela sabedoria nos decretos e nos detalhes. Deus, ele não reage aos eventos deste mundo. Há um pensamento muito antigo, que já vem lá de alguns séculos atrás, que diz que Deus, ele reage, o mundo faz e Deus reage, tem um pouquinho daquela raiz do deísmo, Deus fez, deu corda no despertador e deixou lá. E aí de vez em quando ele intervém na história, Queridos, não é assim, Deus não reage, Deus dirige. Nada é trivial para a sabedoria divina. Desde o movimento das galáxias até os fios de cabelo da nossa cabeça. É isso que nós lemos lá em Mateus 10:30, cada um deles contado. No pastor Ageu foi mais fácil. Deus facilitou para alguns essa contagem. Queridos, o movimento das galáxias, os fios de cabelo, isso não é eufemismo, isso não é poesia, isso é sabedoria divina. Isso é sabedoria divina.
A providência de Deus é o governo de sua sabedoria, pelo qual Ele conduz todas as coisas ao fim para o qual as criou, assim diz o nosso puritano John Flavel. Mas nós vemos a sabedoria também nos meios improváveis. Deus, em sua sabedoria, Ele parece muitas vezes usar um erro para uma coisa que nós não entendemos num primeiro momento. Vejamos, por exemplo, tomemos a história de José do Egito. Seus irmãos agiram de maldade com ele, venderam-no como escravo. Lá no Egito, comeu o pão que o faraó amassou. Na casa de Potifar, sofreu acusação fraudulenta. E para quê? E Deus usou o pecado deles, dos seus irmãos, como trilho para salvar a nação de Israel da fome. E lá na frente, quando os seus se voltam para buscar grãos no Egito, quem que está lá? O governador, o braço direito do faraó. É aquele emaranhado de fios esquisito. A gente está vendo um homem preso, acusado fraudulentamente. Está vendo um homem sofrer uma perseguição aos olhos de qualquer ser humano injusta. E Deus usa aquilo para a sua glória e para aplacar e acabar com a fome de Israel nos períodos de seca. Deus não é o autor do pecado, mas Ele é tão infinitamente sábio que consegue transformar a rebeldia humana em instrumento para a sua glória. Isso é fantástico, queridos, fantástico. Mas tem mais. E quando nós olhamos, por exemplo, para o famigerado texto de Romanos 8, 28, há de se fazer um adendo aqui, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? E há muitos cristãos tomando esse versículo com uma roupagem triunfalista para falar que vai ter só vitória, porque tudo coopera para o seu bem. E é muito curioso que no verso seguinte o apóstolo Paulo, ele fala no verso 29, o que é esse bem? É para vocês serem conformados à imagem de seu Filho. O que é o bem? É nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Este é um versículo muito citado quando a gente fala de providência de Deus, né? E bem mal compreendido, né? Então não é que tudo vai terminar num final feliz, segundo os padrões desse século, né? Com riqueza, com saúde, não. Às vezes vai terminar na doença, como com Corrie ten Boom. Às vezes vai terminar na pobreza, mas vai terminar no bem. E o que é o bem? Te conformar à imagem de Cristo Jesus. Deus em Romanos 8, 28 não te promete céus e terras. Ele te promete te conformar à imagem de Cristo Jesus. É o mesmo que nós vemos, por exemplo, em Mateus 6,33, né? Alguns distorcem o texto, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas não, todas estas coisas. E qual é o contexto? Olha, as aves do campo não semeiam nem colhem, não vão passar fome. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória. O que vocês estão preocupados com que é a vez de comer, beber e vestir? Busque o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Aí é engraçado que a gente avança um capítulo e chega lá no capítulo 7, versículo 7 de Mateus, aí está lá, batei e abriu-se-vos-á, buscai e achareis, todo aquele que busca encontra. O quê? Qualquer coisa? O reino de Deus e a sua justiça. Jesus está numa mesma conversa. A nossa Bíblia divide em capítulos, o assunto é o mesmo, o reino de Deus e a justiça. E é o mesmo que nós encontramos aqui em Romanos 8, 28. Nos conformar à imagem de Cristo Jesus. É para isso que caminha a providência divina. Se Deus quiser te dar saúde, se Deus quiser te dar riqueza, se Deus quiser te dar bênção sob medida, tudo isso é graça. Mas o que Ele nos promete é nos conformar à imagem de Cristo Jesus, ainda que venhamos a ser vendidos como escravos, acusados de mentiras e passemos por tudo quanto
tantos na história do povo de Deus passaram, como Corrie ten Boom, que nós ouvimos aqui na nossa introdução. A sabedoria de Deus, queridos, ela julga que uma enfermidade que nos aproxima de Cristo é melhor do que a saúde que nos afasta dele. E isso é difícil de entender, muito difícil de entender. Porque na hora que a enfermidade faz, o que a gente faz? A gente se coloca de joelho e fala o quê? Mas o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Leva, Senhor. Quando na verdade a gente tinha que falar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dessa doença. Se for da tua graça, da tua glória, efetua a cura. Mas se não, seja feita a tua vontade. Isso é difícil. Confiar na providência de Deus quando está muito bem, tudo é fácil. E quando a doença chega? Não é fácil. Não é fácil. A providência de Deus, ela é sábia porque ela prioriza a nossa alma eterna, em vez do nosso conforto temporário aqui. Como nós lemos hoje no texto do nosso sermão do culto, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos numa peregrinação aqui. Uma peregrinação. Há ainda o decreto oculto e a vontade revelada de Deus. O que chamamos de imprevisto, confuso, não é um mistério sem solução. Muitas vezes é um decreto oculto de Deus. A sabedoria na providência, ela opera, queridos, em duas esferas. A vontade revelada, aquilo que Ele ordenou na sua palavra, e a vontade decretiva, o beneplácito dele, o plano do mestre que Ele executa em eventos diários, né? E é muito curioso que nossa confissão de fé no capítulo 5, ela diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas, pela sua muito sábia e santa providência. A providência de Deus é muito sábia, a providência de Deus é santa. Cabe a nós nos prostrarmos em vera adoração e confiarmos que Deus cuida de nós. A sabedoria de Deus, ela governa até aqueles eventos que parecem caóticos, né? Muitas vezes, quando nos defrontamos com uma situação inexplicável e ruim, nosso coração tende a pensar que Deus cochilou, tende a pensar que fugiu aquilo do controle de Deus. Mas como isso veio acontecer? Não dormita o guarda de Israel. Tudo quanto acontece no mundo, na política, na geopolítica, nas nossas casas, está debaixo da mão da providência do nosso Deus. Estudar a sabedoria de Deus na providência é um tapa na nossa cara, que muitas vezes queremos tomar as rédeas e vacilamos os pés em qualquer intempérie. Exatamente. Exatamente. E por isso nós vemos muitos ímpios se apegando a outros messias, porque precisam de um Salvador. Aí é um Salvador de direita, é um Salvador de esquerda, é um Salvador que vai resolver a paz mundial, é um Salvador... Queridos, nosso Salvador já veio, já nos salvou. Tudo o que está acontecendo, nada foge do script, nada foge dos seus decretos. E mais, nós lemos hoje também na nossa liturgia o texto de 1 Pedro, né? Nós temos tanta paz porque sabemos que o sangue do Cordeiro clama com efeito desde antes da fundação do mundo. Ele tudo decretou quando nada existia. Quando nada existia. Ele usa o mal para gerar o bem, a fraqueza para manifestar força. E Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e aos nossos filhos para sempre. Veja, o cristão ele não precisa decifrar o encoberto para ter paz.
Ele não tem que entender o encoberto para ter paz. Ele precisa apenas obedecer ao revelado e confiar que a sabedoria de Deus governa o que ainda não compreendemos. E quantas coisas não compreendemos. Mas nós devemos saber quem é o nosso Deus, trazer à memória o que nos traz esperança, o que ouvimos dos nossos pais, não ocultarmos aos nossos filhos. Lembra o que o Senhor já fez nas nossas vidas? Lembra? Salmo 78, da transmissão oral. Olha o que Deus já fez lá atrás. Não se esqueça quem é teu Deus. Não se esqueça de quem é teu Deus. Nas palavras de Packer, a sabedoria de Deus é o que garante que nenhum de seus planos pode ser frustrado e que cada detalhe da nossa vida contribui para o fim que Ele designou. Essa é a sabedoria de Deus na providência. Mas, queridos, além de Deus ser sábio na criação, além de Deus revelar sua sabedoria na providência, nós temos o seu ápice, é a sabedoria de Deus na redenção. E o que nós entendemos por isso aqui? Veja, se na criação vemos a sabedoria de Deus em fazer o mundo, e na providência vemos a sabedoria de Deus em governar caminhos tortuosos em sua glória, na redenção a vemos em resgatar o mundo de uma forma que ninguém poderia prever. Paulo chama isso de a multiforme sabedoria de Deus. E é tão bonito essa expressão de Paulo, a multiforme sabedoria de Deus, porque realmente ela tem várias formas, ela é difícil da gente entender. Vamos lá, vamos começar. Como é que a gente entende isso? A gente começa com aquela tensão da lei, o conflito dos atributos. Veja, para a mente humana havia um problema insolúvel após a queda. Qual que é esse problema? A justiça de Deus exigia a morte do pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. Pecou, morreu. A morte só entrou por causa do pecado. E o amor de Deus deseja a salvação daqueles que Ele designou, daqueles que Ele escolheu. Mas os que Ele escolheu também são pecadores. Eles têm que morrer. E aí? Como é que vai funcionar? A verdade de Deus empenhou sua palavra de que o pecado não ficaria impune. E aí a sabedoria de Deus na redenção entra em cena. Como é que Deus pode ser plenamente justo, punindo o pecado, e plenamente misericordioso, poupando o pecador ao mesmo tempo? Como? Como? Deus não faz vista grossa ao seu pecado. Deus não pega e apaga com uma borracha. Não pecou. Senhor, perdoe os meus pecados. Tá bom, esqueci. Não pecou. Não. Todo pecado está contabilizado. E diante do tribunal do justo juiz, a pena é morte. Como é que Deus vai ser justo punindo o pecado e misericordioso poupando o pecador ao mesmo tempo? E a resposta da sabedoria de Deus na redenção é o quê? É a substituição penal. Alguém vai morrer no seu lugar e vai pagar o preço por você. É de uma sabedoria inimaginável, imensurável o que Deus faz na redenção. A sabedoria divina encontra o meio de satisfazer a justiça e executar a graça no mesmo evento. No mesmo evento. Thomas Watson diz que a sabedoria de Deus é vista em converter o maior mal, a queda, no maior bem, a salvação. E sabe o que é mais irônico? Ele vence o mal com o quê? Com as próprias armas do mal. Querido, Satanás pensou que ao levar Cristo à morte havia destruído o plano de Deus. Deus usou a própria morte, a arma do inimigo, para destruir aquele que tinha o poder da morte. E esse texto de Hebreus é tão bonito que ele fala assim, que ele destruiu o poder da morte e libertou a quem? A nós, todos aqueles que vivemos a vida toda com medo da morte. Sabe o medo da morte? Todo mundo já teve o medo da morte.
O texto de Hebreus 2,14 fala que o Cristo encarnado, ao vencer a morte, nos liberta do medo da morte. Ele usou a mesma arma. E a loucura de Deus e a sabedoria do mundo? Hoje nós escutamos isso no nosso sermão, né? Em 1 Coríntios 1, 21 a 25, Paulo destaca que o mundo, por sua própria sabedoria, não conhecia a Deus. O mundo busca poder, uma lógica, uma filosofia que o atenda, né? Deus apresenta um Messias crucificado. E é tão engraçado, né, que quando Jesus investe ali nos 12, né, e fala, o Filho do Homem vai ter que morrer, vai acontecer assim, desse jeito. E quando acontece, eles não aceitam. Mas como? Porque a visão do ser humano é a visão de um Messias triunfal, mas a sabedoria de Deus é um Messias que está sendo imolado no meu e no seu lugar. Incoerente. E é por isso que ele é chamado de justiça de Deus. E é por isso que nós somos justificados, porque aprove a Deus aplacar a sua ira quando derrama o cálice da sua ira sobre Cristo Jesus. E o mais emocionante disso é que quando Cristo lá, no nosso lugar, ele pega e grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele era um monte de pecado. E sabe o que Deus fala com ele? Nada. Porque para pecado tem que derramar sangue. E a ira de Deus vai lá e consome e sacrifica o próprio Filho. Essa é a sabedoria de Deus na redenção. Transforma a maior desgraça, a queda, na maior graça, através de uma morte substitutiva. E a redenção é sábia porque ela humilha o orgulho humano. Ela não oferece um caminho de mérito, mas um caminho de fé. A sabedoria de Deus é escondida dos soberbos e revelada aos humildes. Como dizia Stephen Charnock, na redenção Deus não apenas manifestou sua sabedoria, mas Ele a coroou. Ele uniu coisas que pareciam opostas, a maior ofensa e o maior perdão, a maior justiça e a maior graça. Gabaritou a prova aí, né? Tinha que ser puritano. Essa turma não brincava em serviço. Irmãos, se a sabedoria de Deus foi capaz de resolver o abismo entre sua santidade e o nosso pecado na cruz, será que ela não é capaz de resolver o emaranhado de fios na sua vida? Se Ele teceu a salvação do momento mais obscuro do Calvário, Ele certamente sabe o que está fazendo na nossa história. E veja, nós nos debruçamos sobre a sabedoria de Deus na criação, um matemático puro, tecendo nossa vida nos caminhos tortuosos, entendendo a sua sabedoria na provisão, no nosso dia a dia. Arrematamos agora com a sabedoria na redenção, quando Ele resolveu o dilema da lei. Pecou, morreu, mas eu quero salvar também, então alguém vai morrer no seu lugar. E frente a isso, eu trago agora 3 aplicações finais sobre a sabedoria divina. Primeiro, confiança na soberania. Se Deus é infinitamente sábio e sabedoria, como nossos símbolos de fé o dizem ser, não precisamos entender o porquê de cada provação. Basta sabermos que aquele que governa o mundo não comete erros. Não comete erros. Nem que a gente tenha que escrever isso no guarda-roupa, a gente acordou e vai olhar para isso todo dia. Não comete erros. Segundo, o temor do Senhor. Se a sabedoria começa no temor, como Provérbios capítulo 1 vai dizer, estudar os atributos de Deus deve nos levar à adoração, não apenas ao acúmulo de informações. Nós já estudamos tantos atributos de Deus aqui, e qual o propósito disso?
é te jogar no chão em adoração diante de Deus. É falar: Deus, quem sou eu? Quem sou eu frente a um Deus tão grande sobre o qual nós temos estudado? E terceiro, queridos, dependência na tomada de decisão. Devemos pedir sabedoria. Tiago 1,5 diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Reconhecendo que nossa visão é limitada e a de Deus é panorâmica e eterna. Eu gosto muito de pensar na sabedoria de Deus a partir do conceito da atemporalidade de Deus. Deus é atemporal, Deus é eterno. Deus não está dentro de uma linha cronológica onde Ele aparece em alguns 1000 anos antes de Cristo e aonde Ele vai se findar. Deus está fora desse plano cartesiano binário e Ele não olha uma linha cronológica, Ele olha toda a linha ao mesmo tempo. Deus olha para cá, Ele vê a fundação do mundo. Deus olha para cá, Ele vê a consumação dos séculos. Ele não está preso no tempo. Se Deus é eterno, queridos, nossa visão é muito limitada. Vamos confiar na eternidade do nosso Deus. Um Deus que escreveu tudo, todo emaranhado de fios. O nosso tecelão, o nosso tapeceiro. E após estudarmos a profundidade deste atributo, nós chegamos a uma conclusão que parece estranha à mente moderna, mas é libertadora para o cristão. A sabedoria de Deus não existe para ser explicada à nossa curiosidade, mas para ser confiada na nossa aflição. Nós não vamos entender. Há coisas encobertas para Deus, mas o que cabe a nós é o quê? Confiar. De que a mão da providência não vacila, de que o guarda de Israel não dormita, de que ele trabalha para os seus enquanto dormem, de que de nada adiantará levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus ele os dá enquanto dormem. É confiar. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso que nós iniciamos essa aula orando, porque nós poderíamos falar aqui de toda forma, mas se o Espírito Santo não tocar, não acontece. É Ele quem tira as escamas dos olhos. E a gente pega e fala: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeasse, aos seus ele os dá enquanto dorme. Eu acredito, eu entendo, eu confio no meu Deus. Porque a força do braço humano quer ser maior, quer ser mais forte. Lembre-se de Jó. Jó passou capítulos inteiros pedindo explicação para Deus. Quando Deus finalmente responde, Ele não dá uma explicação técnica para Jó. Ele não fala assim: Jó, isso aconteceu por causa disso, eu programei isso e tal, e aí seu filho morreu aqui, e caiu aqui. Deus não dá explicação técnica para Jó. Sabe o que Deus fala com Jó, queridos? E é muito engraçado que Deus faz essa pergunta para Jó e faz para nós hoje, para mim e para você hoje. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento? Quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem somos nós? Nosso valor não está em nós, está em Cristo Jesus. Graças a Ele que quando Ele olha para nós, Ele vê a Cristo. Graças à obra dEle, que a morte substitutiva e vicária colocou Cristo no nosso lugar. Se algum bem em nós é Cristo Jesus. Diante da sabedoria de Deus, Jó não encontra respostas lógicas para a sua dor, mas encontra algo maior. Ele encontra o Deus que é sábio demais para errar. O silêncio de Jó não é de derrota, mas é de reverência. É de reverência diante deste Deus. Meus irmãos, nós começamos essa aula contando sobre a história de Corrie ten Boom.
e sua ilustração com aquele bordado ao avesso que ninguém entendia nada daquele emaranhado de fios. E quando ela virava, ela mostrava aquilo que o tecelão havia feito. Campo de concentração nazista, opressão, dor, violência, espancamento, era tudo o avesso do que Deus estava escrevendo na vida dela. E nós terminamos agora com a graciosa canção de Estênio Márcios, que diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes, também estão lá. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Se os irmãos conferirem e eu não estiver errado, essa é a última canção registrada no primeiro cancioneiro da igreja. É a última canção que está lá no primeiro cancioneiro. Nós não confiamos, irmãos, em nossa própria prudência, nós olhamos para a face de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Oi? É a penúltima. Obrigado. Que é a sabedoria de Deus encarnada. E eu encerro essa aula com a doxologia de Judas, registrada lá no capítulo 1, verso 25, que sejam essas as palavras e seja a nossa oração. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Os que quiserem se aprofundar no tema, seguem as referências bibliográficas. E eu abro agora dúvidas, contribuições. Vamos orar então, para que o Senhor nos abençoe. Opa, temos aqui uma contribuição. Exatamente, eles se comunicam, né? Os atributos de Deus comunicados, os incomunicáveis, eles estão numa simbiose perfeita, né? Assim como os 5 pontos de dote, você não consegue entender um sem entender o outro, é o mesmo que nós vemos aqui, né? A grandeza de Deus se revela nos seus atributos, né? Por isso que essa série vai percorrer sobre todos eles. Queridos, vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de aprendermos sobre a sua soberania e pela sua sabedoria, Deus. Nós queremos agora, Senhor, pedir que o Senhor nos faça enxergar a tua glória e tua majestade na criação, ao mesmo tempo em que confiar na tua soberania e na tua sabedoria, na providência e no curso das nossas vidas. Se os fios estão nublados, estão tristes, as cores apagadas, apáticas, que o Senhor nos dê ânimo, bom ânimo, Deus, para saber que o tapeceiro não falha. E que nós estamos vendo o avesso, mas o Senhor há de revelar a coroa reservada para os seus. Pai, obrigado pela morte substitutiva do Teu Filho, a sabedoria do Senhor revelada na redenção. E que possamos sair daqui confiantes e descansados de que não dormita o nosso guarda. O Senhor é o bispo das nossas almas. Em Cristo Jesus. Amém.